Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, senhor presidente, fazer uma saudação sofrida à representação que aqui está dos servidores estaduais da saúde, que estão peregrinando por vários ambientes governamentais no sentido de definitivamente conseguir a implementação do tão almejado plano de cargos, carreiras e salários. Esta casa aprovou o plano, mensagem do próprio Poder Executivo. Obviamente, e foi o que aconteceu, o Poder Legislativo não poderia acolher a implementação do plano após a conclusão do regime de recuperação fiscal. 3 anos, com a perspectiva da prorrogação por mais 3 anos. Sabemos como está a saúde no estado do Rio de Janeiro. E não podemos aceitar que os servidores sejam submetidos a um suplício que adoece. Isto é, quem deve prestar serviço de saúde à população está adoecendo em função das condições que são impostas, fazendo com que uma reivindicação elementar, plano de cargos, carreiras e salários, esteja na pendência de uma comissão inconstitucional, mas uma constituição de burocratas utilizados, uma espécie de biombos, paus mandados, para que o governo estadual não cumpra com o seu dever de iniciar a implementação do plano de cargos, carreiras e salários e mantenha esse sofrimento. Sejam sempre bem-vindos. É uma luta difícil, mas vamos continuar acreditando na perseverança de vocês e na vitória final. Mas eu estava, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, no último final de semana, participando de um debate político que foi organizado por um grande companheiro do PDT, que eu tenho certeza que Vossa Excelência conhece, que é o Cacau de Brito. E um debate, em determinados momentos, acalorado, e um dos participantes, ao pegar a palavra, disse: a gente assiste a TV Alerj, só vê falando o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha e o deputado Paulo Ramos. O que não é verdade. É claro que há um empenho no exercício do mandato que nos traz à tribuna. Mas não é verdade que só o deputado Paulo Ramos e o deputado Luiz Paulo ocupam a tribuna. Mas, de qualquer maneira, pelo menos, há um certo impacto na participação que leva um ou outro a admitir que todo o horário é ocupado por 2 parlamentares. Mas, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para tratar de um tema que tem sido objeto dos meus cuidados, em homenagem ao Estado Democrático de Direito. Numa dessas revistas semanais, li e me surpreendi, não tendo havido desmentido, que o ministro do Supremo Tribunal Federal,
Luiz Roberto Barroso compareceu à Flip Literária de Paraty. Aliás, Flip Literária, que vem se distanciando muito do papel inicial que lhe conferiu tanto protagonismo. A Flip Literária de Paraty tem alimentado vários apetites completamente diversos da literatura. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, que se apresenta diante dos olhos da sociedade como o arauto da moralidade, num deslumbramento compreensível, mas injustificável, movido de uma vaidade intelectual, não tanto surpreendente, um ministro do Supremo Tribunal Federal que percorre o país e outros países do mundo, tecendo comentários sobre a realidade brasileira, sempre enodoando o nome do nosso país. Não sei se o faz sem a devida remuneração. Não sei se percorre somente por diletantismo ou se a participação em palestras e conferências, se a participação é remunerada. É claro que, se ocupando tanto de tarefas diversas, a sua atribuição no Supremo Tribunal Federal, é possível concluir que muitos dos seus afazeres no Supremo Tribunal Federal ficam relegados a um plano de inferioridade. Mas disse o ministro Luiz Roberto Barroso, falando da Constituição Federal, da Constituição da República, que a Constituição tem remédio para todos os males e que é capaz, talvez até, de trazer de volta a mulher amada. Não sei se ele se considera engraçado ou espirituoso, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, na Constituição da República, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? É o guardião da própria Constituição. Quando, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele faz a afirmação que fez, ele demonstra não ter nenhum apreço à Constituição. Ele próprio desacredita a Constituição. Ele se manifesta contra o objeto, que é a base de suas responsabilidades como ministro, escolhido que foi politicamente. Foi escolhido e percorreu gabinetes parlamentares, pegando subscrição de apoio. Mas deveria respeitar a Constituição. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode debochar da Constituição. Ele não se dá o respeito quando ele manifestamente, ele pública e manifestamente, ele desacredita a Constituição. Certamente demonstra não merecer estar na posição em que se encontra. Mas são as coisas da nossa realidade. E aí, senhor presidente, quando um ministro do Supremo vai
numa feira literária e age como agiu o ministro do Supremo, inclusive com alusões ao exercício do mandato, ficamos nós diante de algo, e está no jornal O Estado de São Paulo de hoje. Ministério Público Federal processa deputados do Distrito Federal por improbidade administrativa, por votarem a favor de projetos com impacto financeiro negativo no orçamento, incentivos fiscais sem os cálculos e sem alusão à recuperação. Aqui tem uma demonstração de que progressivamente caminhamos para a criminalização do exercício do mandato. A matéria fala em pareceres de presidentes de comissão na Câmara Distrital, no Distrito Federal. Pareceres dados em mensagens do Poder Executivo. Para muitos, pode ser uma iniciativa moralizante, mas não há nenhuma dúvida tratar-se de uma intervenção descabida, uma exacerbação de competência. Muitos, temendo eventuais execrações da opinião pública, muitos se acovardam, não se manifestam, admitem, mas o que está em jogo é o Estado democrático de direito. Aqui, senhor presidente, encerro. No estado do Rio de Janeiro, não será surpresa se algo semelhante acontecer. Já vejo no ar algumas insinuações. E aí, não sei qual será a reação, porque os parlamentares integram as comissões, dão os seus pareceres quando são relatores, os pareceres são apreciados nas comissões e vêm ao plenário. E o plenário decide. Vi, não com preocupação apenas, vi com revolta esta iniciativa do Ministério Público Federal em relação à Câmara Distrital, à Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Admitir tal iniciativa significa abrir mão do Estado democrático de direito tão a duras penas conquistado pelo povo brasileiro. Já temos a ditadura do judiciário. Agora caminhamos para a ditadura do judiciário com incursões indevidas no Poder Legislativo de representantes do Ministério Público Federal no Distrito Federal. Basta, senhor presidente.